Até então, não há uma filosofia que é saber, e que é conhecimento e que é dogma também. Mas mesmo assim, se não analisa meio envolvente, sobretudo num patamar que não pode considerar de pessoas comuns, não está hoje ou não está repara, mas a ideia de associar a filosofia com o conhecimento ou com o saber, ele é um constante, é algo normal, é algo comum. Mas para modo, deve ter alguma razão histórica para explicar isso. Para modo que pessoas se confundem, ou pessoas acham, pessoas definem filosofia quase sempre como saber. Deve ter alguma razão para isso. Seguramente que as razões não estão na própria história de filosofia. Se não viaja na história de filosofia particularmente, não te percebe, mas alguns séculos atrás, filosofia não só foi definido como saber, mas sim como saber da totalidade ou totalidade do saber. Mas se hoje não tem uma proposta de que filosofia é que saber, para morrer que ainda persiste essa ideia de que filosofia é saber, ou existe essa confusão, pessoas confundem filosofia sempre com o saber e com o conhecimento. Existem razões históricas para isso. Houve período na história de filosofia em que filosofia era definido como saber. Isso foi na antiguidade, foi da antiguidade do século XVII. Naquele período lá, filosofia era entendido não só como saber se mantinha falado, mas sim como totalidade de saber. Mas para morrer que na antiguidade, filosofia era definido, era tido como saber da totalidade. A razão para isso é bem simples. Na época, na antiguidade, que existiam ciências cima no concha hoje em dia. Não pode referir a matemática, a física, a biologia, a astronomia, não pode referir a mecânica, a medicina, a psicologia, a sociologia, entre outros. Que esse conjunto de ciências ali, que não concha hoje em dia de forma isolada, cada um com seu objeto de estudo bem definido, cada um está a seguir esse caminho. Na antiguidade, esse estudo fazia parte de filosofia. Tudo que as ciências que não concha hoje em dia, separadamente, na antiguidade, eles pertencevam a uma única ciência. E que a única ciência de altura, ela era a filosofia. Filosofia é tido como mãe das ciências, de todas as ciências. Justamente para modo, tudo ciências que não concha hoje em dia de forma isolada, esta fazia parte do conteúdo de estudo de filosofia na altura. Que existia outra ciência, senão filosofia. Daí que na altura era comum e normal. Chamava que as pessoas que lidavam com filosofia de sábios. Daí que na altura também era comum achava uma filosofia era saber. Justamente para modo dentro dele estava tudo e mais algum conteúdo de estudo. Resumidamente, não pode falar, mas na antiguidade, que existia especialização. Existia uma única ciência, e aquela ciência era a filosofia. Matemática, física, geografia, astronomia, medicina, mesmo arte, política, religião, tudo fazia parte do conteúdo de estudo de filosofia. Daí que todo saber estava concentrado na filosofia. Talvez daí a razão pelo qual na época pessoas estudavam filosofia como saber. Para modo de tudo ramos de saber na época estava incluído, fazia parte de filosofia. E era normal que pessoas entendiam a filosofia como um campo vasto de saber. Era normal. Que ciências que não concha hoje em dia de forma autônoma, que existia autonomamente. Que era emancipado. Ainda que emancipava,
esse que tinha uma via de orientação própria, esse que tinha um objeto de estudo próprio, esse que tinha esse caminho definido. Era a filosofia que te orientava tudo que é ciências. Tudo que é ciências estava submetido a orientações de filósofos. Isso está fazendo entender naturalidade de acha ou de pensa, mas filósofo é sábio, justamente para morrer. Eram pessoas que te entendiam de um conjunto de matéria, de um conjunto de assuntos, de áreas diversos e de complexidades imensas. Eles eram tio que te percebia e te dominava um panorama enorme de assuntos e de assuntos complexos e de assuntos que, graças a esses forte entendimento, essa forte capacidade na época, contribui e de que maneira para o nosso mundo atual. Pensamentos que ultrapassam várias épocas, estende para toda a humanidade até dia de hoje. Na época era comum encontrar indivíduos que tinham enorme capacidade e destreza, de expressar com a mesma facilidade na qualquer domínio de saber. Este expressava isso com a mesma facilidade, independentemente de campo de saber que este atuava. Tanto este expressava com facilidade na matemática, como na religião, como na política, como na arte. Isso talvez é a razão porque esse apelidado de sábios e essa ideia continua e perpetua até uma altura em que houve uma ruptura com essa visão de filosofia para uma outra visão tudo recente. O termo filosofia foi utilizado para a primeira vez por um indivíduo que na altura ele que te admitia mesmo sábio, embora sabia que e te dominava vários campos de saber, ele falou, não, para aí. Essa fama, esse apelido, essa atribuição que nós está fazendo, que está justa ao que me aspira. Não se está tratando de sábio, mas sabedoria é algo que me ainda atinge, ainda consigo, ainda tem. É algo que me está busca. Tudo minha caminhada é por um enorme amor ao saber. Tudo o que me sabe é que nada frente a tudo que ainda existe para conche. Minha sábio e recusa a ideia de sábio e prefere então admitir que ele é alguém que gosta de atingir aquele patamar de saber. Mas ele é alguém que caminha em direção ao conhecimento. Ele é alguém que nutre um gosto enorme para saber. É alguém que procurava saber. Será que essa concepção de filosofia como uma totalidade de saber fica limitado apenas na antiguidade? Não. Essa visão de filosofia como uma totalidade de saber perdura até o século XVII com avanços de Descartes. No século XVII, Descartes rompe com a tradição. Justamente, para modo de Descartes, expõe filosofia no modelo de uma árvore. Fica conchedo como metáfora da árvore do conhecimento. Onde que metafísica era raiz de filosofia. A física era caule de filosofia que te sustentava tudo outras ciências com seu raciocínio analítico. Mas, na proposta de Descartes, baseia em 3 ramos essencialmente: medicina, mecânica e moral. Onde que daí podia surgir tantos outros ramos quanto existe. Mas será que a definição de filosofia como totalidade de saber é válido no dia de hoje? Não. Infelizmente não. Aquela concepção de filosofia como saber da totalidade ou totalidade de saber, ele é válido no dia de hoje. E forma de perceber isso é fácil. Na antiguidade, todas as ciências que nos conhecem hoje em dia fazia parte do objeto de estudo de filosofia.
a partir do século XVII, que as várias ciências que faziam parte do conteúdo de estudo de filosofia, eles emancipam, eles ganham suas independências, eles cria suas linhas, suas orientações, eles seguir seus caminhos autonomamente, eles de marca de filosofia. Pouco a pouco eles de marca de filosofia. Matemática sei, física sei, busca esse caminho, geografia busca esse caminho, arte define como uma entidade própria e siga esse caminho. E pouco a pouco a filosofia esvazia, ao ponto de fica, não pode falar muito figurativamente, de que a filosofia fica vazio. E isso está trazendo a questões de início. Filosofia quer saber, filosofia quer conhecimento, filosofia quer dogma, filosofia quer totalidade de saber e quer saber de totalidade. Então, o que é a filosofia? Não consigo sumariamente responder o que filosofia é que é, mas ainda nunca consigo achar uma resposta para a filosofia. E questões ficam abertas. Então, o que é a filosofia?